Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Sharon Feder. Eu estou aqui para a gente começar a nossa live. Eu vou dar alguns minutinhos, né, aguardando todo mundo entrar. E aí a gente já começa a live, tá bom? Agora são 8 horas pontualmente. E aí eu estou esperando vocês entrarem para a gente começar essa live juntos. Vamos se ambientando, né? Sentando numa posição confortável. E a gente já vai começar a nossa live já já. Podem entrando, né? E aí a gente já começa essa live. Então, de novo, né? Meu nome é Sharon. E aí eu estou aqui à disposição para a gente esclarecer várias dúvidas do conteúdo do Box de Janeiro. Então vão entrando, se ambientando. Se já tiverem dúvidas, vocês já podem ir anotando, né? Que eu vou esclarecendo ao longo dessa live. Já temos algumas dúvidas que a gente recebeu de assinantes super especiais. E quem não conseguiu mandar, né, na correria do dia a dia, fiquem à vontade que a gente agora também consegue esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Então, por favor, vão se sentando, vão se concentrando para a gente começar a nossa live, e aí também vão já anotando as suas dúvidas que eu possa esclarecer ao longo desse tempo que a gente estiver juntos, tá certo? Enquanto a gente está aqui esperando, né, eu queria que a gente tirasse alguns segundinhos, né, para a gente lembrar qual que é o tema do nosso box de janeiro, né, que são essas ferramentas de mudança de comportamento aplicados à nutrição, né, teve conteúdos meus, né, teve uma videoaula minha, assim como da Gabi Pimentel, então tudo que eu puder esclarecer desse box de janeiro eu estou à disposição, assim a gente vai se conectando com esse conteúdo, ele vai ficando mais fácil de absorver e que a gente consiga principalmente aplicar no nosso dia a dia. Então, a gente vai começar com algumas dúvidas que algumas assinantes já mandaram, né? E aí, aos poucos, eu vou também conectando com as novas dúvidas que vão surgindo ao longo da nossa conversa. Tá? Como eu falei, vão anotando, né? Ao longo das minhas explicações, vocês também podem ter novos insights, novos comentários ou dúvidas, então registrem que aí eu esclareço em seguida, tá certo? Então vamos dar mais alguns minutinhos, daqui uns 2, 3 minutinhos a gente já começa, né, para falar do nosso tema da live de janeiro. Esse é o primeiro tema do ano, né? Eu acho muito legal que esse foi o primeiro tema de 2020, porque é um tema muito inovador. Quando a gente tem esse olhar, né, de inovação, quando a gente entende que a saúde é um todo, né? A gente trabalha a saúde holística, a alimentação, junto com o gerenciamento de estresse, junto com a atividade física, a meditação, o sono. Então é fundamental a gente ter esse olhar da saúde como um todo. Isso vai diferenciar, né, os profissionais de saúde, né, desde o nutricionista até os outros profissionais da área. Então é muito legal que esse tema foi introduzido no primeiro mês do ano, porque é exatamente um tema de inovação, de um novo olhar para a nossa saúde. Tá? Então, enquanto a gente vai entrando e pensando sobre isso, né, vai aqui o convite da gente ter um ano, né, onde a gente possa estudar novos temas, novas técnicas e novas ferramentas para melhorar o nosso atendimento com o nosso cliente e para principalmente o nosso cliente ter os sucessos que ele tanto deseja e que ele tanto merece. Então, a gente tem esse propósito, né, e esse objetivo de trazer essas ferramentas inovadoras para os nossos clientes, tá certo? Então, boa noite a todos novamente. A gente vai começar aqui a nossa live. Vou me apresentar rapidamente e aí a gente começa aqui o nosso bate-papo. Meu nome é Sharon Feder. Eu sou formada em psicologia pela Brown University nos Estados Unidos e eu voltei para o Brasil há alguns anos atrás, né, com esse objetivo de trabalhar com a saúde como um todo, né? Eu sempre entendi que não adianta eu só trabalhar saúde mental, ou só trabalhar alimentação, ou só trabalhar atividade física. O ser humano é um todo, né? Ele é um ser completo e complexo. Eu sempre falo isso. Então a gente precisa ter um leque de ferramentas para auxiliar as pessoas, né, para elas viverem com mais qualidade, com mais saúde. E dentro da minha jornada, né, eu acabei
gostando e me apaixonando muito pela área de comportamento, né? E o que que faz as pessoas mudarem de comportamento? E olhando para o profissional especificamente, quais são as ferramentas que eu tenho disponível, né, dentro do meu estudo, que eu possa realmente aplicar, né, no meu atendimento ou na empresa que eu trabalho, não só na área clínica, né? Cada um pode ter uma atuação diferente, e para acelerar esse processo de mudança. O que que acontece, né, pessoal? Muitas vezes as pessoas ficam paradas, é o que a gente chama do procrastinador, né, ou do contemplador crônico, é aquela pessoa que fica muitos anos pensando sobre aquele processo de mudança e ele nunca consegue atingir. Isso acontece, por exemplo, no tabagismo, é muito comum, a pessoa que sempre fala, eu vou parar de fumar, mas nunca para, né, ou a pessoa que quer começar uma dieta, e ela sempre fala, vou começar a dieta, e toda segunda ela começa, e depois ela para na terça-feira, e na sexta-feira ela já está de volta naquele comportamento totalmente destrutivo e não saudável. Então a gente tem esse padrão de comportamento onde a pessoa não consegue aderir a um processo completo, ou um processo realmente que tenha sucesso, e o sucesso que ele deseja. Tá? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre essas ferramentas. O objetivo, né? O objetivo desse box de janeiro é trazer algumas ferramentas, né? Eu trazendo com esse olhar mais comportamental e a Gabi mais aplicados realmente à parte de nutrição. São ferramentas que são cientificamente comprovadas para auxiliar os clientes ou pacientes, né? Independente de como a gente chama essa pessoa final, para ela atingir os objetivos que ela deseja. E a gente passou por várias ferramentas, tá? Então vamos passar aqui para uma primeira pergunta, né, que foi da Rosicler. Rosicler, muito obrigada, né, pela sua contribuição. E qual que foi a dúvida da Rosicler? Foi o seguinte: como ajudar uma paciente que, diante de qualquer dificuldade, sempre desconta na comida? Vive em altos e baixos com a comida. Como nutricionista, qual a melhor forma de eu ajudá-la? Rosicler, muito importante sua pergunta, né? Ela aborda vários assuntos interessantes, né? Então vamos começar com a primeira parte, né? Que é uma paciente que desconta na comida. O que é importante entender, Rosicler, e todos os participantes, né, que estão presentes ou que vão assistir essa live gravada, é importante entender, pessoal, que a comida é um processo muito afetivo. E hoje a gente vê nos estudos que a nossa alimentação é uma das principais válvulas, né, de escape que a gente tem quando a gente está estressado. Tá? Então, quando a gente está estressado, ou quando a gente está ansioso, ou angustiado, a gente acaba utilizando, muitas vezes, a comida, né, como essa válvula de escape, como esse processo de descontar. Então, eu estou muito estressada, eu vou e busco alimentos, né, muitas vezes, como vocês mesmos sabem, alimentos de alta caloria, alimentos com alta gordura, né, ou alimentos saturados, ou alimentos que têm que não são saudáveis, muitas vezes, para o corpo, para suprir esse vazio que está dentro da pessoa, ou essa angústia, né? É como se esse estresse ou essa angústia causa esse vão dentro de nós e a gente acaba preenchendo ele com a comida, tá? Então, quando a gente encontra um paciente que a gente percebe que está utilizando a comida como essa válvula de escape, a gente precisa entender que não é só um processo nutricional, que está envolvendo muitas vezes um processo emocional. A pessoa pode estar estressada, ela pode estar nervosa, ela pode estar frustrada, ela pode estar passando por muitas dificuldades na vida dela. Então não adianta só a gente repreender, né, ou dar uma bronquinha, né, e falar, por exemplo, então você não deveria comer esse alimento, porque não adianta, porque é como se a pessoa está comendo, né, aquele chocolate, ou aquela pizza, ou aquele sorvete, né, a mais, num período que ela não deveria estar comendo, né, e numa quantidade muito acima do que é saudável para o corpo dela, não porque ela quer, e sim porque é um processo quase inconsciente, que ela está suprindo, né, e ela está realmente preenchendo esse vácuo, esse vão que está dentro dela e que ela está utilizando a comida para preencher,
tá? Então, como nutricionista, eu acho que tem algumas coisas importantes, tá, Rosiclér? Primeiro, essa identificação do que a gente chama do comer emocional, que não é só um comer físico. Ela não está comendo necessariamente porque ela está com fome. Ela está comendo porque ela tem uma relação difícil com a comida. A comida envolve muitas emoções e ela acaba utilizando a comida como uma válvula de escape. Então, a primeira etapa é identificar isso, esse comer emocional. No segundo momento, é a gente, possivelmente, né, ou como nutricionista, a gente encaminhá-la para outros possíveis profissionais. Isso pode incluir um psicólogo no processo. É super interessante quando a gente trabalha em equipe, né? Então, a gente, dentro da nossa rede, é interessante a gente ter profissionais de diferentes áreas de nossa confiança que a gente possa encaminhar. Porque não adianta a gente ficar, né, dando cardápio, a gente oferecer a melhor, né, dieta ou a melhor reeducação alimentar se a pessoa não adere, porque ela está utilizando a comida com outros fins, né? Não é só para ela comer, é para muitas vezes para lidar com essas tensões emocionais. Então ela vai ter que trabalhar isso em outro lugar e fazer um encaminhamento, mas de uma forma delicada, né? Utilizar uma linguagem positiva e construtiva e falar para a pessoa que a gente deseja que ela atinja os objetivos dela, em que a gente percebe que a relação dela com a comida não está fácil nesse momento e que talvez se ela trabalhasse essas questões emocionais primeiro, né, ou em conjunto com um trabalho nutricional, ela ia conseguir atingir os objetivos que ela deseja em termos da alimentação ou da estética que ela busca, tá? Como nutricionista, né, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer essa identificação e essa separação do que é o comer de fome física verdadeira ou o que é esse comer emocional. Então a gente tem que ter essa escala, né? A gente tem que entender isso. Então muitas vezes pode perguntar, né, de 0 a 10, por exemplo, de quão satisfeita a pessoa estava após que ela comeu. O que acontece? Quando a pessoa tem um comer emocional, embora ela tenha comido muito, muitas vezes, ela não se sente satisfeita. Porque não é que ela está com fome, ela está angustiada ou estressada, então a fome permanece. Ou se a fome não permanece, você pode perguntar para ela quanto tempo depois de você ter comido, né, aquela barra de chocolate, por exemplo, que você ficou com fome. Quando ela tem essa fome emocional, a fome reaparece rapidamente, num período curto de tempo. Então a gente também consegue identificar que é um comer emocional por causa disso, porque a fome reaparece dentro desse período curto de tempo. Uma outra estratégia para identificar esse comer emocional, né, é quando a gente tenta conectar as emoções com aquela refeição. Então a gente pergunta para ela, pode ser ela realizar, né, um diário, ela escrever ou registrar de alguma forma, quais são as emoções que vinham enquanto ela comia, né, ou após aquela refeição que ela fez, que não foi necessariamente saudável, né, ou que ela comeu muitos doces, ou comeu muita fritura. Muitas vezes a gente percebe que o cliente traz emoções negativas, como a culpa, né? Então a gente percebe que aquela comida tinha outra função. Se aparece um sentimento negativo, é que aquela refeição não foi positiva para ela. Então a gente precisa mudar essa percepção. A pessoa precisa fundamentalmente ter uma relação construtiva com a alimentação. Então, quando ela come, ela não pode ter emoções negativas. Por isso só vai alimentar esse ciclo, né, destrutivo com a alimentação ainda mais, tá? Então a gente tem que ajudar o cliente nessa identificação desse comer emocional. Outra coisa interessante é que a gente consiga, né, dentro da nossa consulta, trabalhar outras questões fora só o alimento, né? Às vezes a gente pode perguntar quais são as motivações que ela pode ter, isso vai entrar em algumas outras perguntas, mas a gente também tem que entender o contexto da pessoa, o ser humano que ela é, né? Por que ela está buscando essa mudança alimentar? Tá? E aí a gente consegue tentar resgatar esse propósito, essa motivação para manter ela motivada, né, diante desse ciclo que ela está tendo, né, de altos e baixos, né, onde ela não consegue cumprir aquela dieta que ela se propõe. Tá bom, Rosicléria? Espero ter esclarecido, tá? Vamos para a próxima pergunta, que é a Natália. A Natália perguntou o seguinte: paciente resistente, não disposto a experimentar e nega tudo, como motivar a mudança? Natália, existe um modelo que chama modelo transteórico de mudança comportamental. Dentro desse modelo, o James Prochaska, que é um psicólogo americano, explica que as pessoas passam por 5 estágios para
realizar e atingir as metas, né, e os objetivos que elas desejam. O primeiro estágio é pré-contemplação, o segundo é contemplação, depois vem preparação, ação e manutenção. Para a pessoa se manter motivada, ela tem que estar pelo menos no terceiro estágio, que é o de preparação. Quando a gente vê um paciente resistente, a gente percebe que ele pode estar nos primeiros dois estágios, que são pré-contemplação e contemplação. Nesses estágios, o que a gente percebe? Que o nosso cliente está o quê? Numa fase de resistência ou de ambivalência e que ele não tem uma motivação suficiente para passar para os próximos estágios, que são de preparação e ação, quando ele começa a aderir, né, ao tratamento, seja ele ligado à alimentação, seja ele ligado à atividade física. Esse modelo vale para todos os comportamentos de saúde. O que a gente percebe, Natália? Que o paciente resistente não está pronto para entrar em ação. Então, não adianta eu mandar um cardápio para ele, não adianta estabelecer metas específicas com ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar a consciência dele. O que isso significa? Que eu tenho que utilizar outras estratégias. Quais? Então, por exemplo, a gente pode perguntar ou pedir para ele pesquisar alimentos que ele goste. Então, ele começar a fazer uma experimentação. E ele fazer uma listinha para a gente desses alimentos. Porque assim a gente vai tentar incluir esses alimentos na dieta que a gente for prescrever futuramente, né? No cardápio que a gente vai prescrever para ele. Essa é uma forma. Outro é para ele fazer uma lista de benefícios, de quais são os benefícios que ele vê ou que ele percebe se ele mudar a alimentação dele. Então a gente vai tentar ampliar essa mente dele, essa consciência dele diante, né, dessa resistência. Porque quando ele tiver uma consciência mais ampla, né, ele vai conseguir identificar melhor os motivadores dele. Então a gente pode fazer essa lista de benefícios. Quais são os benefícios que ele percebe, né, se ele conseguir atingir as metas que ele deseja em termos da alimentação dele. Então, ele tem que fazer essa lista. E o objetivo, Natália, é que ele consiga fazer uma lista de pelo menos, né, pelo menos 5 benefícios, e essa lista tem que ir crescendo semanalmente ou mensalmente, depende de quando que você vê esse cliente, né, até chegar a 20, 25 benefícios. Quando a gente consegue atingir 20 a 25 benefícios, quer dizer que a motivação e a consciência da pessoa já aumentou. Então, a gente vai utilizando essa ferramenta de lista de benefícios para ampliar a consciência do nosso cliente, tá certo? Então, outra questão que a gente pode também trabalhar com o nosso paciente resistente é se ele tem uma rede de apoio que também pode motivá-lo a mudar esse processo alimentar, né? E essa rede de apoio pode ser um colega, né, ou um parceiro, ou um filho, uma filha, que motive ele a realizar essa mudança. Tá? Então, muitas vezes a gente vê nos estudos que os pacientes ou clientes que têm o que a gente chama de buddy, né, um companheiro, ele atinge melhor essas metas, ele busca isso. Então, a gente pode buscar que ele encontre alguém que apoie ele nesse processo. Outra forma é que a gente busque alguém que seja um exemplo para ele, uma pessoa que motive ele nesse processo. A gente tem que encontrar alguém que seja próximo dele em termos de vivências, né? Não adianta eu falar assim, eu quero o corpo de tal modelo, né? Ela está muito distante da minha realidade, muitas vezes. Então, a gente tem que tentar encontrar alguém que nos motive, que seja parecido com a gente, que tenha uma realidade próxima, por exemplo, que trabalhe, né? Ou que tenha uma família e várias responsabilidades. Muitas vezes, o que está acontecendo, pessoal? As pessoas estão buscando motivadores em blogueiros, que trazem, né, muitas vezes, nas redes sociais, uma vida que não é verdadeira. Isso acaba desmotivando e aumenta ainda mais a resistência de pacientes, né? Então, a gente tem que encontrar motivadores de pessoas próximas e que o cliente ou o paciente consiga se identificar, tá? Então, aqui são algumas ferramentas, Natália, que a gente consegue utilizar com o nosso paciente resistente. Tá certo? Espero ter esclarecido. Se tiver mais alguma dúvida, você me avisa. Vamos agora para a dúvida aqui da Andrea. A Andrea perguntou o seguinte: qual é a melhor forma de conduzir um processo de emagrecimento quando a pessoa está sozinha no âmbito familiar, não encontra apoio? André, essa é uma ótima pergunta, né? Porque como eu tenho falando até da pergunta da Natália, a rede de apoio é muito importante, né? Mas as pessoas conseguem buscar esse processo de sucesso, às vezes, sozinha. Ele é mais difícil, mas não é impossível. Se a pessoa não tem o apoio da família, às vezes a gente tem que buscar o apoio em outro lugar. Às vezes em colegas,
né? Às vezes em pessoas mais distantes, em grupos, por exemplo, que ela pode se juntar. Grupos, por exemplo, como pessoas que praticam uma mesma atividade física que ela, ou grupos, por exemplo, de outros clientes ou pacientes que você pode juntar e pode ajudá-lo nesse processo, tá? Então, às vezes, a gente não consegue o apoio na família, que é sempre o melhor. Mas se eu não consigo, eu tenho que buscar apoio em outro local. Se a gente percebe que o cliente é uma pessoa mais isolada, mais reservada, e ela não tem esse apoio, a gente vai ter que trabalhar muito a autoeficácia dela. Ou seja, a crença que ela tem dela mesma, que ela é capaz, independente da rede de apoio, independente das pessoas ao redor dela. Como que eu aumento a autoeficácia? A autoeficácia é algo que eu construo ao longo da vida, né? E ao longo do processo que eu tiver com o meu cliente. Então, a primeira etapa dessa autoeficácia é um bom vínculo com você, profissional de saúde, né? Você, nutricionista. Então, você, nutricionista, tem que ser a rede de apoio dele. Ele tem que confiar em você, ele tem que poder te contar as verdades. Se ele não consegue cumprir a dieta, ele tem que poder te contar e se sentir acolhido, né? Então, o nutricionista tem que se tornar essa rede de apoio dele, tá? E aí, a partir dessa construção desse vínculo positivo, a gente vai construir a autoeficácia dele como? Através de pequenos sucessos. Então, ele conseguiu, né, cumprir aquela dieta, né, ou aquele plano alimentar dele, uma refeição. Ele conseguiu, na próxima semana, 2 refeições, 3 refeições. A gente não precisa olhar o todo, né? O macro, muitas vezes, acaba desestimulando. Então, a gente tem que acreditar no nosso cliente para ele ser capaz de atingir pequenos sucessos. Seja uma única refeição, ou seja uma única troca que ele conseguiu fazer uma substituição, por exemplo, da água, né? Ele conseguiu trocar a água, ele conseguiu tomar mais água, ou ele conseguiu trocar o refrigerante pela água. Então, a gente tem que realmente encontrar formas de comemorar as pequenas conquistas dele. E dessa forma, a gente vai aumentando a autoeficácia, tá, Andréia? Então, isso é muito importante quando a gente quer esse processo de emagrecimento. Lembrando que você é a primeira rede de apoio dele, ele tem que confiar em você profissional, e aí a gente vai construir esse processo de sucesso diante de pequenas conquistas, né? Sejam elas diárias, sejam elas semanais. O que é importante, André? A gente tentar manter esse acompanhamento contínuo com esse cliente, né? Se a gente espaça muito esse acompanhamento, esse contato, essa comunicação, isso também acaba dificultando. Porque como a gente é a rede de apoio desse cliente, se a gente não manter esse contato contínuo, isso também acaba dificultando. Lembrando, pessoal, que o ser humano é um ser sociável, então a gente precisa de pessoas ao nosso redor. Pelo menos uma única pessoa que nos apoie, que acredite na gente, que confie na gente, isso muda totalmente o nosso processo de mudança de comportamento, tá certo? Vamos para a próxima pergunta, que é da Luciana. A Luciana perguntou o seguinte: um dos pilares da psicologia positiva comentada na aula é a experiência subjetiva, que é a felicidade. Luciana, já fiquei feliz que comentou, né, sobre a aula. Exatamente, eu abordei bastante a questão da felicidade. Quando o paciente começa um plano, ele deixa de comer coisas que gosta e deve encarar algumas restrições. Como mostrar que a restrição pode fazer parte da felicidade dele? Luciana, uma excelente pergunta. Como eu falei logo no comecinho, o processo de comer, ele é muito afetivo. Então, o que é importante? Que sim, dentro do plano alimentar dele, vão haver algumas restrições. O que é importante, né? Que não seja um plano alimentar totalmente, né, restritivo. Tem que ter alguns momentos de prazer. Então, é fundamental que a gente, quando a gente contempla esse plano alimentar, que a gente também inclua, né, alimentos que são afetivos para a pessoa e que a gente vai reduzindo aos poucos. Tudo que é muito drástico, né, ou que exige muito do nosso cliente ou paciente, que ele faça uma grande mudança muito rápida, acaba não trazendo sucesso. Então, as mudanças têm que ser pequenas, tá? Então, as restrições também têm que ser pequenas. Não adianta tirar tudo que ele ama de uma vez e esperar que ele cumpra aquele plano alimentar. Muitas vezes não dá certo. Então, a gente precisa criar um plano progressivo, né, onde a pessoa vai encontrar novas felicidades,
né? Dentro de outros alimentos. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu amo chocolate, né? E principalmente chocolate ao leite, chocolate branco, e a gente fala para ela tentar substituir isso com uma fruta. No começo, isso vai ficar muito difícil. Então não dá pra gente pedir para ele fazer isso todos os dias, né? Para quem come chocolate todos os dias, tirar todos os dias vira realmente algo, um processo muito frustrante. Então a gente tem que fazer isso aos poucos, uma vez na semana. Então, ó, o dia que você conseguir, uma vez na semana, você vai trocar aquele chocolate por uma fruta, por exemplo. Ou, por exemplo, a gente fala assim, olha, a gente vai ter que reduzir, né, a quantidade de álcool, né, de bebida alcoólica que você bebe, porque isso está fazendo mal para você, aqui a gente vê problemas no fígado e assim por diante. Não adianta a gente tirar tudo, porque se a pessoa bebe, né, muitas vezes na semana ou em altas quantidades, a gente não consegue tirar tudo, mas a gente reduz a quantidade. O que é importante, Luciana? Que o cliente estipule metas, né, que sejam realistas para ele. Então, quando a gente estipula esse plano alimentar, a gente precisa perguntar para o nosso cliente: você acha que esse plano alimentar é possível? E a gente pode usar algumas réguas, por exemplo, de 0 a 10, quão possível ou quão realista esse plano alimentar é para a sua realidade hoje. Por exemplo, às vezes a gente quer que ele faça uma dieta, né, um plano alimentar bastante complexo, que existe bastante cozinha, certos alimentos, mas a pessoa tem uma rotina super complicada, ela senta no escritório, não tem geladeira lá no escritório, enfim. Então não adianta eu criar toda essa dieta para essa pessoa se a realidade dela não condiz com isso. Então a gente precisa realmente averiguar todo o contexto daquele cliente para a gente conseguir fazer um plano alimentar que ele consiga aderir. É fundamental que o cliente participe desse processo. Eu uso muito a palavra cliente em vez de paciente, porque hoje o nosso paciente ele é ativo, ele não é passivo. E a palavra paciente muitas vezes traz essa questão da passividade. Então a gente precisa realmente tornar o nosso cliente ativo. Então ele precisa participar desse processo na construção do plano alimentar. É possível, por exemplo, esse plano? E esse plano vai te fazer feliz? Claro que o plano que vai fazer as pessoas totalmente felizes, né, não é possível, né, porque aí a pessoa vai querer comer pizza, fritura, chocolate, doces o dia inteiro, então isso não é possível. A gente também pode utilizar uma ferramenta, né, para ele entender que dentro de qualquer mudança na vida, a gente tem prós e contras. Isso chama balanço decisório. O que é importante para a gente conseguir a adesão do nosso cliente? Que os prós são mais que os contras. Então, se ele deixar de comer chocolate ou deixar de comer aqueles alimentos que ele gosta, vai aumentar, ele vai ter um ganho e ele precisa perceber esse ganho. Então, seja aumento, né, seja aumento do bem-estar dele, seja um aumento da energia, seja a perda de peso, seja o aumento da autoestima. E a gente tem que explicar para o nosso cliente que isso às vezes leva tempo. Então, para ele não desistir e a gente ser esse apoio dele contínuo para ele conquistar essas metas que ele tanto deseja. Tá? Então, uma ótima ferramenta, Luciana, é o balanço decisório, tá? Que a gente usa prós e contras. A gente pode até pôr no papel, né? Dividir, fazer uma tabelinha de T, colocar prós e contras, e vai construindo isso ao longo das sessões. Os contras vão ser essas perdas, né? Como você mencionou, essas restrições, mas quais são os ganhos que ele está percebendo? Às vezes a autoestima, por exemplo, a cliente conseguiu usar uma calça que ela não conseguiu usar há muito tempo, então isso é um ganho que ela percebe. Tá bom? E entender também que a felicidade, explicar isso para o nosso cliente, não é algo no imediato. A felicidade é algo que eu construo ao longo da minha vida. E ter saúde não tem nada que faça a gente mais feliz do que ter saúde. Então, se a gente acaba tendo uma doença, isso vai tirar a nossa felicidade. Então, retirar, às vezes, ter essas restrições, muitas vezes significa melhora, né, na minha qualidade de vida, na redução de riscos que podem trazer doenças, ou até quem já tem uma doença instalada na redução de sintomas. Tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima pergunta, né, que é a Letícia. A Letícia perguntou o seguinte: como nutricionista, como eu posso melhorar a qualidade dos meus vínculos positivos com os pacientes, já que esse fator está diretamente ligado ao engajamento e adesão deles? Letícia, ótima pergunta. Eu sempre friso, né, que o relacionamento é motivador e mais que isso, ele é o catalisador da mudança. Então, se eu tenho um bom vínculo com o meu nutricionista, né, ou com qualquer profissional da área de saúde, isso vai me motivar e potencializar a minha mudança. Agora, como que eu construo, né, esse vínculo positivo? Tem algumas formas. Primeiro, a gente tem que utilizar uma ferramenta fundamental que chama escuta ativa. Eu tenho que escutar o meu cliente. Dentro de uma consulta, eu sempre falo para os profissionais de saúde que eles têm que falar menos,
né? E escutar mais. Porque o cliente, ele tem que contar sobre ele, e eu tenho que entender quem ele é. Porque não adianta eu prescrever um plano alimentar que não está em sintonia com aquele cliente. Então eu preciso entender ele como um ser humano. Então a primeira ferramenta para a gente construir um bom vínculo, isso vale, pessoal, não só para a parte de dentro da clínica, né? Isso vale para a vida. Para eu ter bons relacionamentos na minha vida, eu preciso ter uma escuta ativa. E a escuta ativa é exatamente absorver as palavras do meu cliente, né? E perceber, ir além do que só o que ele está me trazendo em termos da alimentação. Entender um pouco da vida dele. E aí vem aqui a segunda ferramenta para eu construir um bom vínculo, que é o quê? São as perguntas abertas. Então, dentro da minha clínica, né, e dentro do meu atendimento, eu tentar incluir perguntas onde eu trago oportunidade para o meu cliente fazer perguntas. Né, desculpa, onde eu trago a oportunidade para o meu cliente, né, contar uma história e ele contar a história dele. Então, em vez de perguntar, você gosta de legumes? Você gosta de alface? Eu perguntar para ele qual foi a melhor experiência que ele teve com uma boa alimentação. Ou qual foi a melhor experiência que ele teve com refeições felizes. Ou qual foi a melhor experiência que ele teve, né, com uma alimentação equilibrada, ou com certos alimentos, né, com frutas, verduras, e assim por diante. Então, eu quero fazer perguntas onde eu trago, né, eu abro espaço para o meu cliente contar um pouco sobre a vida dele. E não precisam ser muitas perguntas. Às vezes a gente vai incluir 2, 3, 4 dentro do meu atendimento, mas eu vou abrir o espaço para ele me contar um pouquinho sobre ele. Tá? E uma terceira ferramenta fundamental para eu criar um bom vínculo é o não julgamento. Então, quando o cliente pisa na bola, né, ou quando ele não consegue cumprir aquela dieta ou aquele plano alimentar, é fundamental que eu não julgue ele, né? Seja para ele, seja no meu olhar, seja nas palavras que eu escolho, eu preciso eliminar esse julgamento da minha abordagem, né, e da minha intervenção com esse cliente. Então a gente tem que esquecer e deixar de lado tudo que a gente acha sobre aquela pessoa. Quando a pessoa está na tua frente, a gente tem que estar o quê? 100% presente para poder escutar, para poder fazer boas perguntas e para principalmente não julgá-lo, né, das dificuldades que ele tem. Todo mundo está passando por batalhas, todo mundo tem suas dificuldades na alimentação e nas outras áreas da vida, então a gente tem que eliminar esse julgamento. Tá bom, Letícia? Espero ter esclarecido a sua dúvida. Vamos aqui para a pergunta da Sandra. A Sandra perguntou o seguinte: como o paciente pode melhorar os vínculos com os familiares, por exemplo, num processo de mudança? Sandra, ótima pergunta. Por quê? Porque o processo de mudança pode ser uma ótima oportunidade para melhorar esse convívio, né? E esses vínculos com a família. Porque a família pode participar desse processo de mudança. O que é importante os nossos clientes entenderem? Que o processo de mudança não é algo dele sozinho, que é algo que ele pode compartilhar com os seus colegas, né, ou com seus familiares. Então, quando ele está nesse processo de mudança, ele pode perguntar para os familiares se eles desejam participar. E aí, o que a gente pode fazer? Experiências ou vivências que sejam compartilhadas. Então, o nosso cliente convida o parceiro, ou o filho, ou a filha, ou a mãe, ou o pai, para participar desse processo de mudança com ele. Seja, né, na inclusão de saladas, seja que eles aprendam a cozinhar juntos, eles podem fazer, por exemplo, cursos de culinária funcional juntos. Então, a gente pode fazer com que o nosso cliente aborde ou olhe para esse processo de mudança como uma oportunidade de criar novas experiências familiares, né? Por exemplo, se o cliente busca um melhor equilíbrio, né, no seu sono, então ele ajudar também os outros membros da família para dormirem mais cedo, ou quando a gente percebe que o cliente deseja praticar atividade física, né? E aí a gente percebe que ele pode criar novas atividades junto com a família, como, por exemplo, no parque de final de semana, né, com os filhos, com os parceiros e assim por diante. Então é importante a gente entender que o processo de mudança de comportamento ou de saúde, ele não é individual, ele pode ser uma experiência compartilhada. Então a gente tentar criar dentro do nosso consultório essas oportunidades para ele e dar exemplos para ele. Que tal você acha de cozinhar junto, né, com a sua família? O que você acha de ensinar os seus filhos, né, a cozinharem de uma forma mais saudável? Então, a gente trazer esse olhar para o nosso cliente
também convidar a família para participar. Tá certo, Sandra? Espero ter ajudado nessa sua dúvida. Vamos para a próxima dúvida, que é da Ana Paula. O que ela falou? Ela falou que você acha que o papel do profissional de saúde, como nós, nesse processo de mudança de hábito mudou nos últimos anos? Até onde temos ou podemos chegar? Percebi que não podemos ser passivos e apenas entregar os planos e abordagem técnica. É isso mesmo? Ana Paula, eu adorei sua pergunta, porque ela atinge exatamente a essência, né, da nossa box de janeiro aqui na NutriLovers. A ideia é exatamente trazer esse olhar, né, inovador para a nutrição e para a área de saúde como um todo. Sim, eu vejo uma grande mudança, né, nesse processo de saúde como um todo, né, não só na área de alimentação, mas na saúde. A gente está vendo, né, nesse processo, a gente vê que há um movimento que a gente chama de centralização do cliente, ou centralização do paciente, onde o paciente, ele é o próprio agente de mudança dele. E ele não depende mais só do profissional de saúde para ele prescrever, né? O cliente, ele é o responsável pela própria saúde dele, pelo processo de saúde dele. Então, ele acaba se tornando um agente, ele não é mais passivo, né? Isso torna também o profissional um agente ativo, né? E o profissional de saúde, eu chamo como um profissional é um agente de mudança. Ele promove a mudança, porque quem efetivamente vai realizar essa mudança é o cliente ou o paciente, tá certo? Mas nós, como profissionais de saúde, né, e você e os nutricionistas especificamente, tem esse poder e essa possibilidade de catalisar uma mudança, seja na alimentação, mas seja como um todo. Eu citei o James Prochaska, né, algumas perguntas atrás, porque o James Prochaska também, dentro do modelo transteórico, explica que quando a gente consegue mudar uma mudança na vida da pessoa, isso tem um efeito cascata. Então, eu consigo também mudar outros comportamentos. Então, se a pessoa consegue mudar a alimentação dela, ela também vai conseguir mudar o quê? Outros comportamentos da vida dela. Seja ligado à atividade física, seja ligado ao gerenciamento de estresse, seja ligado a sono. A pessoa acaba se tornando saudável como um todo. Porque, como eu falei também no comecinho, o ser humano é um todo. Ele é um ser completo e complexo. Então, quando a gente muda um comportamento, eu vou influenciar e vou desencadear um processo como um todo, tá? Então, a gente está vendo, sim, Ana Paula, essa mudança dentro do papel do profissional de saúde, onde ele é mais ativo e onde ele precisa ter essa visão mais ampla. Não adianta realmente só dar um cardápio ou um plano alimentar. Né? A gente precisa olhar para o nosso paciente, que ele é um ser humano, que tem dificuldades, que tem motivações, que tem sonhos e desejos. E a gente precisa tentar resgatar isso, né? Por que ele está buscando esse plano alimentar? Se a gente vê que o cliente só está lá porque alguém mandou ele, né? Muitas vezes isso não é suficiente para ele realizar e cumprir aquele plano. Então a gente precisa encontrar um motivador mais forte, algo que venha de dentro, né? E muitas vezes está conectado com aquele propósito dele, que está conectado com valores, por exemplo, de longevidade, valores de qualidade de vida. Então, a gente tem que tentar resgatar tudo isso para ampliar, né, essa atuação, tanto do profissional quanto do paciente, que não é mais um ser passivo, ele é um ser ativo. O que eu acho também importante, Ana Paula, da sua pergunta? Você perguntou assim, até onde temos ou podemos chegar? A gente tem que respeitar os nossos limites. Então, cada profissional de saúde tem o seu limite. Então, como nutricionista, a gente tem um limite até onde a gente pode chegar, tá certo? Então, o nutricionista, ele precisa saber encaminhar. Quando percebe, né, que tem transtornos emocionais, por exemplo, de ansiedade, de depressão, então a gente tem que encaminhar para um psicólogo responsável, ou a gente percebe que ele está com alguma dificuldade, por exemplo, da atividade física, encaminhar para um educador físico, ou ele tem muita dificuldade de sono, encaminhar para um especialista de sono, ou ele está com alguma dificuldade, às vezes, hormonal ou metabólica, às vezes tem que trabalhar em parceria com endócrinos, ginecologistas. O que é importante de entender? Que a gente tem que trabalhar em parceria. E quanto mais eu tiver uma rede, né, de apoio e uma rede, um networking, né, de profissionais de saúde, melhor vai ser meu atendimento. Então, essa troca entre profissionais de saúde é fundamental. Então, o meu limite é até onde, né, a minha classe profissional me permite, que é esse plano alimentar, né, que é aumentar essa motivação para melhorar essa alimentação e a qualidade de vida. Mas eu não posso, né, diagnosticar nunca questões emocionais, eu não posso dar sugestões, né, seja ligados, por exemplo, a gerenciamento de estresse, se eu não tenho esse conhecimento. É que nem eu, né, eu
como, né, eu sou formada em psicologia, eu começar a dar dicas. Ah, pessoal, vocês deveriam comer mais castanhas, ou deveriam comer mais legumes, né? Isso não está dentro do que a minha atuação permite. Isso eu vou ter que encaminhar para um nutricionista para fazer isso. Então eu tenho que entender o meu limite. Eu não estou, como profissional, né? Eu não diagnostico outros transtornos. Eu tenho essa habilidade de ajudar a essa identificação, mas o encaminhamento e o tratamento tem que ser feito pelo profissional adequado. Tá certo? Qual é o nosso papel? O nosso papel é ser esse agente de mudança e catalisar essa mudança dentro do nosso cliente para que ele seja mais feliz, para que ele tenha maior qualidade de vida e que a gente consiga oferecer um plano alimentar que ele consiga aderir. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso limite, tá certo? Então vamos olhar aqui também para a nossa pergunta da Marcela. O que a Marcela perguntou? Como manter um paciente motivado em uma estratégia de emagrecimento? Marcela, a questão de manter ele motivado é muito interessante. Primeiro, a gente tem que identificar qual é o motivador dele. E a gente pode perguntar mesmo para o nosso cliente, né, o paciente, o que está te motivando, né, nessa dieta? Então, eu preciso identificar, e é importante que o nosso paciente tenha, né, com bastante clareza qual é o motivador dele, o que está mantendo ele motivado dentro desse processo. Segundo, né, a gente pode fazer, como eu citei, né, anteriormente, uma lista de benefícios. E conforme a pessoa vai aumentando essa consciência sobre quais são os benefícios que ela está tendo, isso vai ajudar na manutenção dessa motivação. Então é importante que a pessoa muitas vezes registre isso e ela perceba os benefícios que ela está tendo, tá? Então uma segunda ferramenta é essa lista de benefícios, certo? E a pessoa vai registrando ao longo das consultas ou entre consultas, né? A gente vai pedindo esse registro. Uma outra forma de mantê-lo motivado nesse processo de emagrecimento é a gente tentar conectar com questões mais profundas, como, por exemplo, de autoestima. Então, quando a pessoa percebe que ela gosta mais dela, que ela está cuidando mais dela, isso vai automaticamente preencher nessa motivação e que ela seja duradoura. O que é importante? Que a gente encontre motivadores que sejam intrínsecos, né, que vêm de dentro. Existem dois tipos de motivações, as extrínsecas, que vêm de fora, e as intrínsecas, que vêm de dentro. Extrínseca, por exemplo, é dinheiro. Então a pessoa está fazendo, né, mantendo aquele comportamento porque ela tem o motivador extrínseco, que é dinheiro. Tá? Por exemplo, tem estudos nos Estados Unidos de perda de peso, onde a pessoa ganha dinheiro a cada quilo, né, perdido. Isso é um motivador extrínseco que até motiva a pessoa a curto prazo, mas a longo prazo isso não mantém a pessoa. Então eu preciso identificar o quê? Esse motivador intrínseco que vem de dentro. Então por que a pessoa quer emagrecer? E tentar resgatar isso. Né, tentar resgatar a motivação relacionada à autoestima, que é algo que vem de dentro, a autoeficácia, que ela acredita nela, que ela se sente mais bonita, que ela se sente mais desejada. Então, a gente tentar encontrar esses motivadores, né, intrínsecos para manter essa motivação. Outra questão para manter essa motivação é que o plano alimentar seja realista. Se eu tenho planos alimentares que a pessoa não consegue aderir, isso muitas vezes vai gerar uma frustração, vai trazer uma recaída e aí vai tornar esse processo muito desgastante. Então é fundamental eu criar um plano, né, aos poucos, com pequenos passos, para que ele seja realista e que ele traga esses pequenos sucessos e essas pequenas realizações. Para isso vai aumentando a motivação automaticamente. Tá certo, Marcela? Espero ter esclarecido. Agora eu queria abrir para as dúvidas do pessoal que está ao vivo, né? Ver se tem alguma dúvida nesse momento. Estou vendo aqui, né? Se tem alguma dúvida que eu consigo esclarecer para o pessoal que está ao vivo. Tem alguma dúvida que eu consiga esclarecer nesse momento? Eu passei pelas dúvidas que a gente tinha programado, né? E aí eu queria saber se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer nesse momento. Recebi aqui informação que não tem dúvidas. Tem algum comentário, alguma questão que eu possa elaborar mais? Se eu puder ajudar em mais alguma questão. Eu lembro vocês, pessoal, que o conteúdo está disponível, né? Essa live vai ser gravada, né? Está sendo gravada, na verdade, vai estar disponibilizada no NutriLovers. Então, vale a pena, acessem, né? Acessem também as aulas. Os videoaulas que a gente tem, né? Tem a minha, tem da Gabi, mas tem muitos outros conteúdos de outros boxes, né? De outros meses da NutriLovers, e agora vem uma sequência bastante longa que a gente vai ver aqui
para o próximo ano, né, que a gente tem nos próximos meses da NutriLovers. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês, as dúvidas foram muito ricas, né, eu espero realmente ter esclarecido, espero ter contribuído para o estudo de vocês, eu estou à disposição, fico, né, vocês podem entrar em contato com o NutriLovers, e eu também deixo aqui meu contato, se quiserem entrar em contato comigo, tiver alguma outra dúvida que eu não esclareci, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, e eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desejo uma ótima noite para vocês, espero que a gente se reencontre em breve. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.